Gente, continuando em nosso clima junino, vamos continuar estudando um pouquinho mais a arte e vamos falar sobre a nossa querida Tarsila do Amaral, ok? Neste capítulo estudaremos um pouco sobre Tarsila Aguiar do Amaral, mais conhecida como Tarsila Amaral. Ela foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira, uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista aqui em nosso país. Ela nasceu em 1 de setembro de 1886, veja como faz tempo, não é verdade? Em Capivari, São Paulo, e morreu em 17 de janeiro de 1973. Viveu bem, não foi? Graças a Deus. Então, suas obras foram divididas em 3 fases. Uma foi o pau-brasil, a outra foi antropofágica e a social, certo? Então, foram essas 3 fases. Esse nome antropofágica é difícil, né? Mas a gente fala. Então, Tarsila representou o imaginário infantil em suas obras e desenhou, sabe quem? A Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente pensa que a Cuca foi só daí do imaginário de Monteiro Lobato, mas não foi. Ela escutava as histórias, né, de suas babás, das pessoas que cuidavam dela, e ela, quando cresceu, começou a criar isso em suas obras. Como eu havia falado, a Cuca, né, ela fez parte da infância de Tarsila do Amaral, mas ela também é um personagem do folclore brasileiro. Ela foi inventada para dar medo nas crianças que desobedecessem aos pais. Tarsila nasceu em uma fazenda e, quando era pequena, ouvia histórias de assombração e lendas contadas pelas empregadas. Depois que cresceu, ela representou as histórias que lhe ficaram na memória, né? E ela ficou assim, quando cresceu, ela começou a representar, através de suas obras, aquelas histórias, aqueles medos, aquelas fantasias que ela tinha criado quando era criança. Todo mundo tem, né? Um pouquinho. E vocês têm e futuramente vão lembrar delas, assim como eu tenho muitas recordações de quando eu era criança. Então, na primeira fase da carreira de Tarsila, que foi a do pau-brasil, ela fez quadros de paisagens e vivenciou quando era criança. Então, a obra O Touro, de 1925, foi um desses. O movimento antropofágico queria que os artistas brasileiros observassem as técnicas dos artistas europeus, transformando em arte puramente brasileira. Então, foi o que Tarsila fez. Quando ela cresceu, ela foi viver lá na Europa, né, passou um período lá, se formou e tudo que aprendeu em arte lá na Europa, ela colocou em sua arte e transformou essa arte em arte brasileira. Então, um dos quadros dessa fase foi Abapuru, de 1928, que ela fez para o seu marido, Oswald de Andrade, né? Ela criou esse quadro, o Abapuru, que está aqui, cadê? Ó, em homenagem ao esposo dela, Oswald de Andrade. Aquele outro que eu tinha falado da Cuca, ele está aqui, ó, também representado em nosso livro, certo? E ela tem outras obras. Tem Abapuru, como eu falei, O Touro, né? A Negra, Carnaval em Madureira. E cada um desses quadros foram pintados em um ano diferente. O Touro foi em 1925, Abapuru em 1928, A Negra em 1923, Carnaval em Madureira em 1924. Então, Tarsila tem muita coisa para ensinar a gente ainda, né, gente? Então, daqui um pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre ela e faz algumas atividades, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Beijo.